Olá, minhas crias! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Existe uma maldição por trás de um jogo de Super Nintendo. Existe uma lenda por trás de um jogo de Super Nintendo, no qual o usuário que jogou relatou no Reddit. E como vocês amam esse tipo de conteúdo, é isso que eu trouxe nesse vídeo. O jogo amaldiçoado de Super Nintendo. E hoje saiu um vídeo exclusivo lá no Dailymotion. Assistam, o link está na descrição. E só os melhores da Legião do Medo vão amaldiçoar o like e deixar aquele like de início para apoiar. Porque eu não sou um, eu sou uma Legião do Medo. E nós somos os melhores. Não, meu Deus. Foi o primeiro pensamento que me ocorreu, quando percebi que teria que lutar com o Red, a criatura que me atormentou por todo o jogo. Como eu poderia lutar com algo que poderia me matar com apenas um hit? É impossível! Felizmente, ele não estava mais hábil a desferir hits que matavam com um só dano. Mas fora isso, essa foi a luta mais difícil que já enfrentei, contando com esse jogo e com outros. Se eu tivesse a real compreensão do que estaria enfrentando, eu nunca teria feito isso. Pouco depois, eu percebi o erro terrível que eu fiz. Red chegou e arranhou o Godzilla. E quando aquelas garras o cortou, eu senti. Eu sabia que era comum as pessoas se assustarem quando seu personagem leva dano. Mas não era isso. Eu sentia uma dor física e genuína. Quando a dor veio à tona, eu pausei o jogo. Eu sentia como se alguém tivesse unhado meu ombro. Aquela ardência horrível. Mas eu não conseguia acreditar naquilo. A dor no jogo, a dor que eu tô sentindo na vida real? Não, claro que não. Mas eu estava prestes a levantar e tirar uma foto do que estava acontecendo e desligar o Super Nintendo. Foi quando eu percebi que eu não conseguia me levantar. Eu estava paralisado no meu lugar. Os únicos músculos que eu conseguia mover eram dos meus dedos e dedões. Enquanto o terror se acomodava, uma nova mensagem apareceu na tela. Você não irá sair. Eu comecei a gritar, mas era apenas um som fraco que estava saindo. Eu desesperadamente tentava mover o meu corpo, mas eu não conseguia. Eu olhava para todas as direções. Então eu olhei para o computador. De algum modo, o computador ainda estava tirando screenshots do jogo. Quando eu comecei a lutar, eu não sei como e nem porquê, mas tudo o que acontecia no jogo acontecia comigo. E desde que Red ouviu o que eu estava dizendo, eu tentava implorar para ele me deixar ir embora. Mas as coisas começaram a ficar mais confusas porque eu estava em extremo estresse. Mas tudo que eu me lembro é... Me desculpe, eu sinto muito por ter te insultado. Eu não queria. Eu não sabia que as coisas ficariam sérias assim. Isso é só um jogo, cara. Me deixa sair. Se você o fizer, eu prometo que eu nunca direi a ninguém ou irei ligar esse jogo novamente. Por favor! E Red respondeu. Seu velho patético. Agora é tarde. Só um de nós vamos sobreviver. Essa frase não podia ser mais clara. Se eu não matasse aquele personagem, ele iria me matar. Como um idiota. Eu olhei em volta e ninguém ia acreditar nisso. Eu parei de me mover e aceitei a realidade da situação. Só tinha um jeito de sobreviver. Eu tinha que matar o Red. Então a luta começou. Foi tudo muito rápido. Se não fosse pelas screenshots, eu não lembraria de nada. Red se moveu numa velocidade bem rápida, e eu tinha pouco tempo para processar o pensamento. E então, não havia tempo de eu formular uma estratégia. Eu tinha que confiar nos meus reflexos e impulsos. Para piorar tudo, não tinha jeito de predizer que tipo de ataques que ele iria usar. Então eu tinha que ser constantemente ofensivo e defensivo. Eu sentia cada hit que o Godzilla tomava.
e tudo doía. E a dor ficava cada vez pior, porque eu estava vulnerável. E após ele pular em mim, seus olhos começaram a brilhar. Eu movi para trás rapidamente e biquei, mas não tinha jeito de desviar desse ataque. Quando aquilo me bateu, eu gritei. Eu gritava de dor. Eu pausei o jogo porque isso doía muito, mas ele deu play para me atacar novamente. E eu consegui contra-atacar ele com um raio de calor, até o medidor de energia ficar esvaziado. E eu queria que o Red se machucasse como eu estava me machucando. Pouco antes do tempo esgotar, Red foi para sua forma de nadar. Eu não achei que o timing estivesse afetando a batalha. Eu escolhi lutar com as duas próximas formas de Red com os monstros que eu havia encontrado. Então Angúrios era o próximo. E provavelmente não era uma ideia muito inteligente. Mas isso foi o que eu fiz. Eu pulei e atirei o raio de calor na cara do Red. Então uma enorme onda de minas começou a cair de cima. Eu achei injusto e gritei: "Se você vai trapacear, então por que você não me deixa usar o controle, seu lixo?" E foi quando apareceu na tela: "Não posso quebrar as regras." Então ele veio até mim, caindo do canto esquerdo para baixo. Porra! Agora eu não estaria hábil para ver aonde o seu próximo ataque viria. Red continuaria a me atacar de ângulos aleatórios. E eu constantemente me movia para evitar. Quase 40 segundos passados e Anguirus já estava quase morto. Mas juntos forçamos Red a ir para sua forma voadora. Então era a vez do Moltra. Eu decidi lutar com o Red usando Moltra. Péssima ideia. Moltra era instantaneamente sobrecarregada por Red. E o medidor de vida era devastado em meros 15 segundos. E uma vez que a vida de Moltra estava abaixo de suas 2 barras, Red fez algo que eu não vi. Ele chegou, agarrou Moltra e a comeu. Após Moltra ser devorada, eu senti uma dor agonizante, como ser esmagado até a morte. Moltra havia sido morta por minha estupidez e eu iria compartilhar a dor. Foi uma pequena transição. A dor, combinado com a inabilidade de me mover, estava me deixando louco. Eu queria tanto acabar com aquilo. Eu nunca quis nada assim. Mas eu ainda tinha esperança. Só havia um monstro com vida cheia para enfrentar o Red: Solomon. E se algum deles tinha a chance de salvar a minha vida, era ele. Solomon aparentemente tinha alguma história com o Red. Enquanto a primeira luta começava, esse seguinte diálogo apareceu: "Traidor desgraçado, eu sempre te odiei. Você pode morrer com o resto." Então Solomon respondeu: "Prefiro morrer a servir você." Red me pegou de surpresa, por vir imediatamente soprando com seu fogo demoníaco. Embora isso machucasse, funcionou perfeitamente para minha vantagem. Solomon começou com a vida cheia, mas agora que Red havia usado toda a sua energia, ele não poderia mais se mover. E agora, ele iria morrer. Enquanto sua barrinha de vida chegava perto do fim, Red virou seu corpo e encarou a tela, e voou para cima e caiu com toda a força, tentando esmagar Solomon. Quando aquilo falhou, ele tentou devorar Solomon como ele fez com Moltra, mas ele não iria comer o meu monstro dessa vez. Eu achei que havia ganhado, mas algo estava errado. Red não estava afundando no chão, e eu ainda não podia me mover. Red estava vivo. "Eu não acabei com você." Após ele ter sido derrotado por Solomon, Red reconstruiu seu corpo para uma forma final gigantesca, nos teletransportando para o inferno. O cenário era estranho. A música era um som alto e explosivo. Enfrentando a vida insana de Red, a minha própria derrota era iminente. Solomon era meu monstro mais forte. Ele não teve chance. Era como tentar lutar com um gigante. Em segundos, Solomon foi sobrecarregado e ao chão.
quando Red esmagou até a morte com seu pé enorme. O demônio sádico pegou sua vez e bateu na vértebra de Solomon com galhos secos e quebradiços. Eu podia sentir toda aquela dor. Você é fraco. Seus monstros são fracos. Todos vão morrer. Era inútil. Eu era um homem morto. Eu enviei outro monstro. E após diminuir uma quantidade inútil, Anguirus foi derrotado. Red desferiu um monte de agulhas quentes em sua cara. E outro momento de agonia eu estava sentindo. Você não pode ganhar, Mike. Perguntei ao Red como ele sabia meu nome. E apareceu na tela. Te conheço há muito tempo. Vou te contar um segredo. Eu matei Melissa. Por anos, ela estava sendo torturada por algo que eu não entendia. E você deve estar se perguntando quem é Melissa, certo? Melissa era uma amiga minha. E ela morreu de uma forma inexplicável. Agora eu entendi o porquê que eu estava cismado com a morte dela. E ele diz: Envie seu último monstro. Eu irei acabar com essa briga. Eu fui levado de volta para o mapa, para enviar o Godzilla para sua luta final. O quinto monstro. No meio de tudo que estava acontecendo, eu esqueci. Eu tentava selecionar ele, e só havia uma coisa a se fazer. Eu sabia que o Godzilla não suportaria mais do que os outros. Tratei de selecionar o ícone da criatura e apertar A. E foi quando o Red decidiu que antes que eu pudesse ativar o monstro, ele partiu para o sopro da morte, paralisando o meu coração. Minhas mãos começaram a ficar bambas e dormentes, e eu ainda tentava apertar o botão A. Red certamente estava quebrando uma de suas regras, mas ele deve ter pensado que se me matasse rapidamente, não haveria consequências. E foi quando, do nada, o poder de Red estava sendo confrontado por outra força, e isso preveniu de me matar. E quando eu recuperei, minha visão viu algo familiar. Zack, nós não temos muito tempo. Quem é você? Eu me perguntei. Eu sou Melissa. O quê? Como isso é possível? É verdade. Mesmo depois de morta, ele ainda me tortura. E se você não conseguir pará-lo, ele fará o mesmo que você. Eu não posso lutar com o Red, mas há alguém que pode. E eu irei soltar das garras do Red. Não desista. Eu te amo. Suas palavras despertaram algo dentro de mim. Eu não iria morrer assim. Eu tinha mais que lutar por ela, e não pela minha própria vida. E com a sua ajuda, o quinto monstro foi despertado. Acacius, a luz dourada. Era hora de acabar com isso, de uma vez por todas. Nós dominaremos esse inferno fora de existência. E foi quando apareceu na tela. Eles não podem te salvar. Acacius, pelo jeito, era o monstro jogável mais forte do jogo. Ele tinha que ser. O seu soco envolvia lâminas, o que causava dano extremo. Mas Red não tinha mais vida o suficiente. E no final, era habilidade contra habilidade. Com o strike final, Red foi destruído. Seu corpo se desintegrou e afundou, acompanhado com uma música triunfante. E eu poderia me mover novamente. E nós fizemos isso. A morte de Melissa foi vingada. E eu senti uma felicidade exacerbante. E todos os monstros que morreram por mim estavam ali. Mas o jogo tinha que se concluir. E lágrimas rolaram pelo meu rosto. Eu caí em lágrimas. Chorei mais do que já chorei em todos os meus anos. E algo foi dito. Você nos salvou. Somos eternamente gratos. Estaremos juntos novamente. Algum dia.